Ele planejou cada detalhe para se casar com ela e destruir a família dela por vingança. O que ele não esperava era se apaixonar pela própria vítima. A chuva caía sobre Seul com a insistência de quem conhece segredos antigos, lavando as ruas enquanto Park Ji-woo observava pela janela do seu apartamento vazio. Seus dedos tremiam segurando o envelope amarelado, aquele que sua avó lhe entregara dias antes de partir deste mundo, levando consigo o último resquício de calor que restava na vida dele. Dentro, uma carta. Não qualquer carta, mas a confissão de uma injustiça que destroçara sua família 2 décadas atrás. O nome escrito ali queimava seus olhos como brasa. Kang Tae-jin, o homem que roubara a empresa de seu avô através de trapaças e mentiras, deixando a família Park na miséria enquanto construía um império sobre suas ruínas. E agora, 20 anos depois, aquele homem vivia como rei cercado de luxo, poder e uma filha única, mimada e protegida como joia rara. Kang Soo-ah. O nome dela era sussurrado nos círculos sociais de Seul como sinônimo de beleza e inocência. A princesa intocável do conglomerado Kang. Ji-woo fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que tomara naquela manhã. Ele se casaria com ela. Não por amor, jamais por amor. Mas por vingança, pela justiça que seu avô nunca teve, pela dor que sua avó carregou até o último suspiro. Ele destruiria Kang Tae-jin da única forma que realmente importava, roubando o que o homem mais amava, corrompendo sua filha perfeita, fazendo-a sofrer até que o pai sentisse na pele a agonia de perder tudo. O plano era simples, cruel, necessário. Ou assim, Ji-woo repetia para si mesmo, enquanto a culpa tentava encontrar brechas em seu coração de pedra. 3 meses. Foi o tempo que levou para que Park Ji-woo, arquiteto brilhante que reconstruíra a própria vida do zero, cruzasse o caminho de Kang Soo-ah de forma que parecesse acaso do destino. Ele estudara cada detalhe da vida dela. Sabia que todas as terças e quintas ela frequentava aquela cafeteria escondida no bairro de Bukchon, longe dos olhares da sociedade que a sufocava. Sabia que ela pedia sempre o mesmo: chá de jasmim e um pedaço de bolo de cenoura, que comia devagar enquanto desenhava em um caderno gasto. Quando Ji-woo entrou pela primeira vez naquela cafeteria, fingindo procurar um lugar tranquilo para trabalhar, ele não esperava que o primeiro olhar dela o atingisse como onda quebrando contra rochas. Soo-ah levantou os olhos do caderno e, por um instante que pareceu congelar o tempo, eles se encararam. Ela tinha olhos escuros e profundos, do tipo que guardavam tristeza mesmo quando sorriam, e algo naquele olhar o desarmou completamente por 3 segundos inteiros antes que ele recuperasse o controle. Ela baixou os olhos primeiro, um leve rubor subindo pelas bochechas pálidas, e Ji-woo sentiu uma pontada de algo que recusou nomear. Ele se sentou 2 mesas adiante, abriu o notebook, mas não conseguiu escrever uma linha sequer. Sua atenção estava na forma delicada como ela segurava o lápis, na maneira como mordia o lábio inferior quando apagava um traço, no suspiro suave que escapava quando algo não saía como queria. Na semana seguinte, foi mais fácil. Ji-woo chegou antes dela, escolheu a mesa ao lado. E quando Soo-ah entrou com seu vestido simples de algodão azul claro e cabelos presos em um coque frouxo, ele fingiu não notar. Mas notava tudo. Notava como ela pedia desculpas ao garçom por qualquer coisa, como seus dedos brincavam nervosos com a alça da bolsa, como ela olhava pela janela com aquela expressão de quem sonhava estar em outro lugar. Foi ela quem falou primeiro, e isso Ji-woo não previra. A caneta dele rolou da mesa e antes que pudesse pegá-la, dedos delicados a alcançaram. Soo-ah estendeu a caneta com um sorriso tímido que iluminou o ambiente sombrio. "Desculpe, eu esbarrei na sua mesa sem querer", disse ela com voz suave como seda. Ji-woo aceitou a caneta, forçando um sorriso que deveria parecer casual, mas que se tornou mais genuíno do que pretendia. "Não precisa se desculpar. Obrigado." Ele voltou ao notebook e ao trabalho que não estava fazendo, mas podia sentir o olhar dela demorando 1 segundo a mais antes de retornar ao próprio caderno. E assim começou. Pequenas trocas. "Um bom dia aqui.
Um comentário sobre o tempo ali, um sorriso compartilhado quando o gato da cafeteria pulou na mesa dela e derrubou o chá. Ji-woo se odiava cada vez que a fazia rir, porque o som da risada dela era cristalino e verdadeiro, e porque alguma parte escondida dele queria continuar ouvindo aquele som para sempre. A amizade se construiu em gestos silenciosos e palavras não ditas. Soo-ah descobriu que Ji-woo era arquiteto, e seus olhos brilharam com interesse genuíno quando ele mencionou seu trabalho. Ela mostrou seus desenhos, tímida e hesitante, e Ji-woo ficou paralisado pela beleza daquelas ilustrações. Eram paisagens urbanas mescladas com elementos da natureza, prédios com árvores crescendo através das janelas, pontes feitas de flores, um mundo onde concreto e vida coexistiam em harmonia impossível. São apenas sonhos tolos, ela murmurou fechando o caderno rápido demais. Nada que vá se tornar real. Ji-woo segurou a mão dela antes que pudesse retirar o caderno completamente, um gesto que o surpreendeu igualmente. Não são tolos, ele disse com uma seriedade que não precisou fingir. São lindos, são necessários. O mundo precisa de pessoas que sonhem assim. Soo-ah olhou para a mão dele sobre a sua e algo passou entre eles. Uma corrente elétrica sutil que fez o coração de Ji-woo acelerar traiçoeiramente. Ela não puxou a mão e ele não a soltou, e ficaram assim por tempo demais, até que o barista deixou cair uma bandeja e o feitiço se quebrou. Mas o toque permaneceu na memória de Ji-woo muito depois, gravado como marca de ferro quente em sua pele, e ele odiou a si mesmo por isso. 2 semanas transformaram conhecidos em amigos. Ji-woo aprendia sobre Soo-ah em doses medidas que ela revelava como quem tira cascas de uma fruta delicada. Descobriu que ela estudara arte, mas abandonara o sonho quando o pai decidiu que ela deveria trabalhar na empresa familiar, em um cargo decorativo onde assinava papéis, mas nunca tomava decisões reais. Descobriu que ela se sentia presa em uma gaiola de ouro, onde cada movimento era vigiado, cada amizade questionada, cada sonho sufocado antes de ganhar asas. "Meu pai me ama", ela disse certa tarde, olhando para o chá que esfriava entre suas mãos. "Mas me ama como se ama uma boneca de porcelana, linda para se admirar, frágil demais para viver de verdade." A tristeza na voz dela perfurou algo em Ji-woo, e pela primeira vez desde que iniciara aquele plano, ele sentiu algo além de raiva. Sentiu compaixão. Sentiu desejo de proteger, e isso o apavorou, porque Kang Soo-ah não deveria ser humana para ele. Ela deveria ser apenas uma ferramenta, um meio para um fim, a filha do inimigo que ele usaria e descartaria sem olhar para trás. Mas ela estava ali, real e vulnerável, compartilhando dores que ecoavam estranhamente as suas próprias, e Ji-woo descobriu que ódio e compaixão podiam coexistir no mesmo coração, rasgando-o em direções opostas. O primeiro jantar aconteceu por insistência dela. Soo-ah, que nunca fora ousada, que sempre esperava permissão para existir, tomou coragem e convidou Ji-woo para conhecer um restaurante pequeno que servia comida caseira, como a que sua mãe costumava fazer antes de falecer. Ele aceitou porque era parte do plano, porque precisava se aproximar mais, porque cada passo o levava mais perto da vingança. Ou assim ele justificava, enquanto escolhia a roupa com cuidado desnecessário, enquanto comprava flores brancas que sabia serem as favoritas dela, porque prestara atenção quando ela mencionou casualmente semanas atrás. Quando Soo-ah o viu com as flores, seu rosto inteiro se iluminou de forma que fez o peito de Ji-woo apertar dolorosamente. "Você lembrou", ela sussurrou, como se aquilo fosse milagre, como se ninguém jamais tivesse se importado o suficiente para lembrar. E talvez ninguém tivesse. Aquela noite, entre conversas sobre sonhos abandonados e esperanças tímidas, Ji-woo viu Soo-ah não como a filha de Kang Tae-jin, mas como uma mulher que merecia ser feliz. E essa revelação o aterrorizou. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A rotina dele se estabeleceu com naturalidade assustadora. Cafés nas tardes de terça e quinta, caminhadas ao longo do rio Han aos domingos, mensagens trocadas tarde da noite quando nenhum dos dois conseguia dormir. Ji-woo mantinha o plano em mente sempre,
mas as linhas começaram a ficar borradas. Ele ainda queria vingança. Ainda sentia a raiva ferver quando pensava em Kang Tae-jin e nas injustiças cometidas. Mas agora, quando olhava para Su-ah, via mais do que uma arma. Via a forma como ela inclinava a cabeça quando estava confusa, o jeito que torcia os dedos quando nervosa, como seus olhos se estreitavam quando ela estava genuinamente feliz, coisa rara e preciosa. Via como ela se abria com ele de formas que claramente nunca fizera com ninguém, compartilhando medos e sonhos, com confiança que ele não merecia. E a culpa começou a crescer, plantinha venenosa em seu peito que ele tentava arrancar, mas que criava raízes mais profundas a cada dia. Foi em uma noite de inverno, quando a neve começava a cobrir Seul com seu manto branco, que tudo mudou. Eles caminhavam pelo parque próximo à cafeteria, e Su-ah escorregou no gelo. Ji-woo a segurou antes que caísse, puxando-a contra o peito. E por um momento eterno ficaram ali, respirações formando nuvens no ar frio, corações batendo tão alto que pareciam ecos. Su-ah levantou o rosto, bochechas coradas pelo frio e por algo mais, e seus olhos encontraram os dele com intensidade que roubou o ar dos pulmões de Ji-woo. Obrigada, ela sussurrou, mas não se afastou. Não se moveu. E Ji-woo, naquele instante de fraqueza, ou talvez de clareza, baixou o rosto e a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante. Lábios frios se encontrando e despertando calor impossível. Su-ah respondeu, dedos se enroscando no casaco dele. E o mundo desapareceu. Não havia plano, não havia vingança, não havia passado. Apenas eles, aquele momento, aquela verdade inconveniente que Ji-woo vinha negando por meses. Ele estava se apaixonando por ela. Profunda, irrevogavelmente, desastrosamente se apaixonando pela mulher que deveria destruir. Quando se separaram, ambos tremiam e não era pelo frio. Su-ah tocou os próprios lábios, olhos arregalados, e então sorriu. Aquele sorriso quebrou algo dentro de Ji-woo. Ela começou, mas ele colocou um dedo sobre os lábios dela, delicado. Não diga nada ainda, ele pediu, voz rouca, porque se ela dissesse o que ele via estampado em seu rosto, se ela confessasse sentimentos que ele não tinha direito de receber, Ji-woo sabia que não teria forças para continuar. E ele precisava continuar. Precisava terminar o que começara. Ou assim ele ainda tentava acreditar enquanto caminhavam de mãos dadas até a casa dela, enquanto se despediam com outro beijo, mais demorado, mais desesperado, como se ambos soubessem que algo precioso e frágil estava nascendo entre eles, algo que o mundo não deixaria sobreviver. Kang Tae-jin foi mais fácil de conquistar do que Ji-woo imaginara. O homem, agora na casa dos 60, carregava o peso da culpa de formas que não conseguia esconder completamente. Quando Ji-woo, através de conexões cuidadosamente cultivadas, conseguiu uma reunião para apresentar projeto de expansão para uma das propriedades do conglomerado Kang, ele viu nos olhos do homem mais velho algo que não esperava: cansaço. Tae-jin era poderoso, rico, respeitado, mas também estava envelhecendo, e a solidão pesava em seus ombros. Sua esposa morrera anos atrás, e Su-ah, sua única filha, permanecia distante emocionalmente, uma barreira invisível que ele nunca soubera como atravessar. Quando Su-ah mencionou casualmente durante um jantar em família que conhecera alguém especial, Tae-jin investigou. Descobriu Park Ji-woo, arquiteto respeitado, sem escândalos, sem dívidas, com reputação sólida. Descobriu também, através de registros antigos que poucos se dariam ao trabalho de procurar, que o sobrenome Park tinha conexão distante com um caso judicial de décadas atrás. Mas Tae-jin, cansado e querendo ver a filha feliz pela primeira vez em anos, escolheu ignorar. Escolheu acreditar que o passado estava morto. Foi seu primeiro erro. Foi também sua última tentativa de redenção. O pedido de casamento aconteceu 6 meses depois daquele primeiro beijo na neve. Ji-woo planejara tudo meticulosamente. Não porque queria que fosse especial, mas porque precisava manter as aparências. Ou pelo menos era isso que dizia a si mesmo quando passava horas escolhendo o anel perfeito, quando reservava o terraço do prédio onde se conheceram,
quando decorava o espaço com milhares de velas e as flores brancas que ela amava. Quando Su-ah chegou, guiada por uma trilha de pétalas, e viu Ji-woo esperando ali com o anel, ela levou as mãos à boca e chorou. Lágrimas de felicidade pura, do tipo que Ji-woo não testemunhara em anos, do tipo que fez seu coração se despedaçar e se recompor ao mesmo tempo. Kang Su-ah, ele disse, e sua voz tremeu mais do que planejara. Você trouxe luz para minha vida, quando eu achava que viveria para sempre na escuridão. Você me mostrou que ainda existe bondade no mundo. Você... Ele parou, engolindo o nó na garganta. As palavras seguintes deveriam ser mentira, parte da farsa, mas saíram com verdade brutal que o surpreendeu. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Case-se comigo. Deixe-me passar o resto dos meus dias fazendo você feliz. Su-ah correu para ele, rindo e chorando, e disse sim antes mesmo que ele terminasse de se ajoelhar. Disse sim com todo o coração, com toda a confiança, com todo o amor que Ji-woo não merecia, mas que aceitou como covarde que se tornara. Os preparativos do casamento se desenrolaram como sonho, ou pesadelo, dependendo de qual parte do coração de Ji-woo perguntavam. A cerimônia seria grande, tradicional, exatamente como Kang Tae-jin desejava para sua única filha. Ji-woo participava de todas as decisões, fingia entusiasmo, sorria quando necessário. Mas à noite, sozinho em seu apartamento, ele olhava para a carta da avó e sentia o peso da traição. Não a traição contra os Kang, mas a traição contra Su-ah, contra a mulher que o amava com pureza que ele conspurcava a cada dia, contra a mulher que planejava um futuro que ele pretendia destruir. Ele pensava em desistir. Pensava em confessar tudo, em se ajoelhar diante dela e implorar perdão que não merecia. Mas então lembrava do rosto da avó em seu leito de morte, das lágrimas silenciosas que ela derramara, ao contar como o avô morrera de coração partido após perder tudo, de como a injustiça nunca fora corrigida. E Ji-woo endurecia o coração novamente, construía as paredes, repetia o mantra. Vingança primeiro, sempre vingança primeiro. Mas Su-ah tornava impossível permanecer de coração duro. Ela planejava cada detalhe do casamento com alegria contagiante, consultando Ji-woo em tudo, certificando-se de que fosse especial para ambos. Ela desenhara o próprio vestido, inspirado nas ilustrações que criava, algo etéreo e único que capturava perfeitamente quem ela era. Ela escrevera os próprios votos, passara noites acordada, buscando as palavras certas para expressar sentimentos que transbordavam. Quero que seja perfeito, ela disse certa noite, deitada ao lado de Ji-woo no sofá dele, cabeça apoiada no ombro dele. Quero que, quando olharmos para trás deste dia, possamos dizer que foi o início de tudo, o início da nossa vida juntos, da nossa família, da nossa felicidade. Ji-woo acariciou os cabelos dela, incapaz de responder. Por que como ele poderia prometer um futuro que planejava destruir? Como poderia olhar para aquele rosto confiante e não confessar que estava usando aquele amor como arma? Ele a beijou em vez de responder, um beijo desesperado que carregava pedido de desculpas silencioso, e Su-ah suspirou contra os lábios dele, interpretando o desespero como paixão. Uma semana antes do casamento, Ji-woo se encontrou com Kang Tae-jin para uma conversa que mudaria tudo. O homem o convidara para jantar no escritório, apenas eles dois, sob pretexto de conhecer melhor o futuro genro. Ji-woo aceitou, vendo a oportunidade perfeita. Ele levara documentos, evidências cuidadosamente coletadas das fraudes que Tae-jin cometera 20 anos atrás. Planejava jogar tudo na mesa, mostrar que sabia a verdade, deixar claro que o casamento era apenas o primeiro passo de uma vingança maior. Mas quando chegou ao escritório luxuoso no último andar do prédio corporativo Kang, encontrou algo inesperado. Tae-jin estava de pé diante das janelas, olhando para Seul iluminada abaixo, e havia algo derrotado em sua postura. Quando se virou, Ji-woo viu lágrimas nos olhos do homem mais velho. Eu sei quem você é, Tae-jin disse, voz cansada. Sei que é neto de Park Hyun-woo. Sei por que está aqui. Ji-woo congelou,
mão apertando os documentos dentro da pasta. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então Taijin caminhou até a escrivaninha, abriu uma gaveta e tirou uma caixa antiga. Dentro, fotografias desbotadas, documentos amarelados e uma carta. Eu carreguei isso por 20 anos, o homem mais velho confessou. A culpa, o remorso. O que fiz à família Park foi imperdoável. Eu era jovem, ambicioso, e alguém me ofereceu atalho para o sucesso. Aceitei sem pensar nas consequências, sem considerar as vidas que destruiria. Ele estendeu a caixa para Ji-woo. Estas são evidências que comprovam minha culpa, suficientes para me destruir, para levar tudo embora. Eu as guardei todos esses anos, esperando o dia em que seria cobrado, esperando por você. Ji-woo pegou a caixa com mãos trêmulas, olhando para o conteúdo que representava exatamente o que buscara por meses. Vingança servida em bandeja de prata. Destruição garantida. Justiça, finalmente. Mas então, Taijin disse algo que mudou tudo. Mas antes de fazer o que veio fazer, antes de destruir tudo, preciso que saiba algo. O homem mais velho olhou diretamente para Ji-woo e havia verdade dolorosa em seu olhar. Sua avó, Park Min-ji, me procurou 3 anos antes de morrer. Ela me perdoou. Sentou exatamente nesta sala, nesta mesma cadeira, e disse que não queria que a próxima geração carregasse o ódio que envenenara a nossa. Ela disse que seu neto, você, merecia viver livre do peso do passado. Ela me fez prometer que se você viesse atrás de vingança, eu contaria isso. Taijin abriu outra gaveta e tirou um envelope. Ela deixou isto para você. Pedi que guardasse até que chegasse o momento certo. Acho que este é o momento. Ji-woo pegou o envelope com dedos dormentes. Reconheceu imediatamente a caligrafia tremida da avó. Dentro, uma carta. As palavras dançavam diante de seus olhos, mas ele forçou a leitura. Meu querido Ji-woo, se está lendo isto, significa que encontrou a verdade que tentei protegê-lo de carregar. Significa que a raiva o guiou até aqui, e meu coração se parte por isso. Perdoei Kang Taijin, não porque o que ele fez foi certo, mas porque entendi que ódio é prisão que encarcera quem odeia, não quem é odiado. Não quero que você viva preso, meu neto. Não quero que desperdice sua vida destruindo a de outros. Seu avô não teria querido isso. Ele teria querido que você fosse feliz, que construísse algo bonito, que enchesse o mundo de luz em vez de escuridão. Deixe o passado descansar comigo. Viva, meu menino. Apenas viva. O papel caiu das mãos de Ji-woo. O escritório girava ao seu redor. Tudo pelo que lutara, tudo que planejara, baseava-se em premissa que ruía diante dele. Sua avó perdoara. Perdoara e nunca lhe dissera, deixando-o buscar vingança que ela não queria, causando dor que ela tentara evitar. E Sua, doce, confiante, amada Sua. Ele iria se casar com ela em 1 semana, baseando união em mentiras, em manipulação, em plano que agora perdera todo o propósito. Taijin se aproximou, colocou a mão no ombro de Ji-woo com gentileza surpreendente. Minha filha o ama, ele disse suavemente, de forma que nunca vi ela amar ninguém. Se você a ama também, mesmo que apenas um pouco, casou-se com ela pela razão certa. Não por vingança, não por dever, mas porque quer construir vida juntos. Ou deixe-a ir, se não conseguir amá-la de verdade. Mas, por favor, não a use para me machucar. Ela não merece isso. Com essas palavras, Taijin deixou o escritório, deixando Ji-woo sozinho, com o peso de escolhas impossíveis e verdades que chegaram tarde demais. Ji-woo não voltou para casa naquela noite. Perambulou pelas ruas de Seul sem direção, a mente um caos de pensamentos contraditórios. Ele amava Sua. Quando exatamente isso acontecera, não sabia, mas a verdade era inegável agora. Amava o jeito que ela ria, como tocava o braço dele quando animada, a forma que seus olhos brilhavam quando falava sobre sonhos. Amava sua bondade, sua vulnerabilidade, sua força silenciosa. Mas como poderia casar com ela sabendo que sua relação nascera de mentiras? Como poderia olhar para ela todos os dias e carregar o segredo do que planejara fazer? A resposta veio com o amanhecer.
quando Ji-woo se encontrou diante da cafeteria onde tudo começara. Ele entraria naquele casamento, mas não mais como arma de vingança. Entraria como homem que queria se redimir, que queria construir algo real sobre fundação de mentiras. Nunca contaria a verdade para Soo-ah, porque algumas verdades causam mais dano que bem, mas passaria o resto da vida fazendo-a feliz, provando que o amor que sentia agora era real, mesmo que o início tivesse sido farsa. Era o mínimo que podia fazer. Era tudo que podia oferecer. O dia do casamento chegou envolvido em luz dourada de outono. O salão estava decorado exatamente como Soo-ah sonhara, uma floresta mágica dentro de espaço urbano, com árvores e flores criando atmosfera de conto de fadas. Os convidados enchiam os assentos, murmúrio de conversa e expectativa no ar. Ji-woo esperava no altar, impecável em seu terno, mas por dentro era tempestade. Então a música começou, e Soo-ah apareceu. O vestido que ela mesma desenhara era obra de arte. Branco fluindo como água, bordados delicados de flores subindo do véu até o corpete. Mas era o rosto dela que roubava todo o ar do ambiente. Ela irradiava felicidade tão pura que Ji-woo sentiu os olhos arderem. Ela caminhava em direção a ele sem pressa, saboreando cada passo, e quando seus olhos se encontraram, ela sorriu. Aquele sorriso que era só dele, que guardava promessas de futuro e confiança absoluta. Quando ela chegou ao altar, Ji-woo tomou sua mão e sussurrou baixo demais para qualquer um ouvir além dela. Você está linda. Você é a coisa mais bonita que já vi. Soo-ah apertou a mão dele, olhos úmidos. E você é o homem que escolhi para sempre. Ela sussurrou de volta. O oficiante começou a cerimônia, mas Ji-woo mal ouvia as palavras. Estava perdido nos olhos de Soo-ah, afogado em culpa e amor, em medo e esperança. Quando chegou a hora dos votos, ela falou primeiro. Park Ji-woo, Soo-ah começou, voz suave mas firme. Você entrou na minha vida quando eu estava perdida, quando não acreditava mais que podia ser feliz. Você me mostrou que sou mais do que a filha de alguém, mais do que expectativas e obrigações. Você me viu, realmente me viu, e me amou por quem sou, não por quem devo ser. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora, mas ela sorria. Prometo passar cada dia do resto da nossa vida retribuindo esse amor. Prometo ser sua parceira, sua melhor amiga, seu porto seguro. Prometo sonhar com você, construir com você, envelhecer com você. Prometo amar você em cada vida, em cada universo, de todas as formas possíveis, para sempre. Quando ela terminou, metade dos convidados estava chorando, e Ji-woo precisou de 3 tentativas para conseguir falar, a garganta apertada demais. Kang Soo-ah. Ele finalmente conseguiu. Eu não mereço você. Provavelmente nunca vou merecer, mas vou passar o resto da minha vida tentando. Vou acordar cada dia e escolher você. Vou proteger seus sonhos, encorajar sua arte, estar ao seu lado em tempestades e dias claros. Ele respirou fundo, e as próximas palavras saíram do lugar mais verdadeiro de sua alma. Prometo nunca mentir para você, nunca te machucar intencionalmente, nunca deixar que duvide do quanto é amada. Você é meu início, meu meio e meu fim, minha redenção, meu lar. Era promessa que sabia que já quebrara, mas que faria todo o possível para honrar daqui em diante. Quando trocaram as alianças e o oficiante os declarou marido e mulher, quando se beijaram diante de todos enquanto aplausos enchiam o salão, Ji-woo sentiu algo se quebrar e se reconstruir dentro dele. Era casado, era marido, e pela primeira vez em meses, o plano de vingança parecia distante e irrelevante diante da mulher em seus braços. A festa de casamento foi turbilhão de emoções. Ji-woo dançou com Soo-ah, segurando-a como se fosse desaparecer. Recebeu cumprimentos de convidados, sorriu para fotos, representou o noivo feliz porque era exatamente o que era, mesmo que manchado por mentiras que carregava. Quando Kang Tae-jin fez o discurso tradicional do pai da noiva, Ji-woo o escutou com atenção diferente. O homem falou sobre como Soo-ah sempre fora sua alegria,
Como tinha medo de nunca encontrar alguém digno dela. Como estava grato que Ji-woo tivesse entrado em suas vidas. Cuidem um do outro, Tae-jin disse, voz embargada. Construam algo bonito juntos. Não deixem que o passado de ninguém roube o futuro que merecem. Espero que estejam gostando do conteúdo. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Seus olhos encontraram os de Ji-woo naquele momento, e havia perdão ali, e advertência gentil. Ji-woo acenou levemente, aceitando ambos. Quando a festa terminou e eles finalmente estavam sozinhos no carro, a caminho do hotel onde passariam a primeira noite como casal, Soo-ah apoiou a cabeça no ombro dele, exausta e feliz. Este foi o melhor dia da minha vida, ela murmurou, entrelaçando os dedos com os dele. O primeiro de muitos, Ji-woo respondeu beijando o topo da cabeça dela, e quis acreditar com cada fibra do seu ser. Os primeiros meses de casamento foram os mais felizes e mais torturantes da vida de Ji-woo. Felizes porque Soo-ah era esposa incrível, parceira em tudo, que enchia a casa com riso e amor. Torturantes porque cada momento de felicidade vinha acompanhado de culpa, lembrança constante de como aquele casamento começara. Eles se mudaram para apartamento novo, espaçoso, mas acolhedor, que decoraram juntos aos fins de semana. Soo-ah transformou um dos quartos em estúdio de arte, e Ji-woo passava horas observando-a pintar, hipnotizado pela concentração em seu rosto. Ela, por sua vez, visitava os canteiros de obra dele, interessada em cada projeto, fazendo perguntas que mostravam compreensão genuína. Desenvolveram rotinas, café da manhã juntos sempre que possível, mesmo que Ji-woo precisasse acordar mais cedo. Caminhadas noturnas pelo bairro de mãos dadas, conversando sobre o dia, fins de semana explorando cantos escondidos de Seul que nenhum dos dois conhecia. Era vida doméstica simples, exatamente o que Soo-ah sempre desejara, e que Ji-woo descobriu desejar também. Mas a sombra do passado permanecia, sussurro constante na mente de Ji-woo que ele tentava e falhava em silenciar. Foi durante um jantar com Kang Tae-jin que a primeira rachadura apareceu. O sogro os convidara para jantar mensal, tradição que estabeleceram. A conversa fluía naturalmente quando Tae-jin mencionou casualmente estar pensando em se aposentar, passar o controle da empresa para a próxima geração. Soo-ah não tem interesse nos negócios, ele disse com melancolia. E não a culpo, mas significa que precisarei encontrar sucessor de fora da família, ou vender a empresa. Ele olhou para Ji-woo com um significado que não passou despercebido. A menos que meu genro esteja interessado em aprender o negócio, eventualmente assumir a liderança. Soo-ah olhou para Ji-woo com esperança óbvia. Seria maravilhoso, ela disse, apertando a mão dele. Trabalharmos juntos, construirmos algo como família. Mas Ji-woo sentiu náusea subir. Assumir a empresa Kang? Liderar o império construído sobre a ruína de sua própria família? Era ironia cruel demais. Ele recusou educadamente, explicando que a arquitetura era sua paixão, que não conseguiria abandoná-la. Soo-ah aceitou sem questionar, mas Ji-woo viu a decepção breve em seus olhos antes que ela escondesse. E essa pequena decepção, causada por segredo que não podia revelar, foi o primeiro de muitos. A mentira começou a pesar mais quando Soo-ah começou a falar sobre família. 6 meses após o casamento, durante noite tranquila em casa, ela trouxe o assunto. Tenho pensado sobre bebês, ela disse, desenroscando-se do sofá onde estavam assistindo o filme. Sei que ainda somos recém-casados, mas tenho 28 anos e sempre quis ser mãe jovem. O que você acha? Ji-woo ficou paralisado. Bebê, criança, extensão permanente deste casamento que nascera de mentira. Como ele poderia trazer vida inocente para isso? Como poderia criar filho com Soo-ah sabendo que a fundação de tudo era engano? Ele começou procurando palavras. Acho que devemos esperar um pouco mais. Conhecer melhor um ao outro como casal. Ter certeza de que estamos prontos. Soo-ah tentou esconder a decepção, mas Ji-woo a conhecia bem demais agora. Claro, ela disse forçando o sorriso.
Você está certo, não há pressa. Mas havia mágoa em sua voz, e naquela noite ela dormiu virada para o lado oposto da cama pela primeira vez desde que se casaram. Ji-woo ficou acordado olhando para as costas dela, odiando-se, porque ele queria filhos com ela. Queria ver pequenas versões de Sua correndo pela casa. Mas como poderia quando tudo era construído sobre areia movediça? Os meses seguintes trouxeram mais tensão. Pequenas brigas sobre coisas insignificantes que mascaravam problemas mais profundos. Sua reclamava que Ji-woo trabalhava demais, estava distante, não compartilhava pensamentos como antes. E ela estava certa. Ji-woo se enterrava em trabalho porque era mais fácil do que enfrentar a culpa, mais simples do que olhar nos olhos da esposa e ver confiança que não merecia. Ele começou a sair mais cedo, voltar mais tarde. Aceitava projetos desnecessários, construía paredes que não existiam nos primeiros meses. E Sua, sensível e perspicaz, sentia cada tijolo sendo colocado. Você se arrepende? Ela perguntou uma noite, voz pequena e quebrada. Estavam na cama, espaço entre eles que não deveria existir. Arrepende de ter se casado comigo? Ji-woo se virou tão rápido que a assustou. Não, ele disse com veemência, puxando-a para si. Nunca. Você é a melhor coisa que me aconteceu. E era verdade, toda a palavra. Então o que é? Ela perguntou, olhos grandes e machucados. Por que sinto que estou te perdendo? Ji-woo não tinha resposta que pudesse dar. Então a beijou, desesperado, tentando transmitir em toque o que não podia em palavras. E naquela noite, eles se amaram com urgência, que beirava desespero. Como se ambos sentissem que algo precioso estava escorregando entre os dedos. A verdade começou a emergir de formas inesperadas. Ji-woo nunca fora cuidadoso em esconder completamente sua investigação sobre a família Kang, confiante que Sua nunca procuraria. Mas ela encontrou. Encontrou a pasta escondida no fundo da gaveta do escritório dele, aquela com documentos sobre a fraude de 20 anos atrás. Encontrou anotações na letra dele sobre a linha do tempo, sobre vulnerabilidades da empresa Kang. Encontrou a foto de sua avó ao lado do avô e a data de morte de ambos, anotada com caligrafia que demonstrava raiva. Quando Ji-woo chegou em casa naquela noite, Sua estava sentada na sala de estar, com todos os documentos espalhados à sua frente. Seu rosto estava pálido, olhos vermelhos de tanto chorar. Explique. Foi tudo que ela disse, voz morta. E Ji-woo soube. Soube que o momento que temia chegara, que não havia mais como fugir ou adiar. A verdade estava ali, exposta, e destruiria tudo. Ele se sentou, mãos tremendo, e contou tudo. Começou com a carta da avó, com a descoberta das fraudes, com a raiva que consumiu. Contou sobre o plano de vingança, sobre como se aproximou dela intencionalmente, como cada passo foi calculado. Contou sobre o encontro com Tae-jin, sobre a carta de perdão da avó que chegou tarde demais. E confessou finalmente a verdade que mudava tudo. Mas eu me apaixonei por você. No meio de tudo, genuinamente, completamente me apaixonei. E quando percebi já era tarde demais para voltar atrás sem te machucar. Então escolhi seguir em frente, tentando construir algo real sobre começo mentiroso. Quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. Sua olhava para ele como se estivesse vendo estranho. Tudo foi mentira? Ela finalmente perguntou, voz rasgada. Cada conversa na cafeteria, cada risada, cada beijo, você estava apenas me usando? No começo, sim, Ji-woo admitiu, e cada palavra era vidro em sua garganta. Mas deixou de ser. Não sei quando exatamente, mas deixou de ser atuação e se tornou real. Você se tornou real para mim. Tudo o que sinto é real. Real? Sua riu, mas era som quebrado, sem humor. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Como sei que isto agora não é apenas mais uma camada da mentira? Ela se levantou, abraçando a si mesma. Você se casou comigo para me machucar, para machucar meu pai. Usou meu amor como arma. Eu sei, Ji-woo sussurrou, lágrimas finalmente caindo. E vou carregar isso pelo resto da vida. Mas, por favor, acredite quando digo que te amo.
Mesmo que não acredite em mais nada, acredite nisso. Mas Sua já estava balançando a cabeça, recuando quando ele tentou se aproximar. Não me toque, ela disse, voz quebrando. Não, eu preciso de tempo. Preciso pensar. Ela pegou o casaco, a bolsa e caminhou para a porta. Onde você vai? Ji-woo perguntou, pânico subindo. Para a casa do meu pai. Ela respondeu sem olhar para trás. Não me procure, não ainda. E então ela foi, deixando Ji-woo sozinho no apartamento que construíram juntos, cercado por lembranças de felicidade que agora pareciam manchadas. Ele se deixou cair no chão, finalmente permitindo que toda a dor que reprimira por meses o consumisse. Chorou como não chorava desde que a avó morrera. Chorou por tudo que perdera, por tudo que destruíra. Porque ele tinha Sua, realmente a tinha. E jogou tudo fora por causa de fantasmas do passado, por causa de vingança que nem mesmo sua avó quis. E agora, sentado no escuro, Ji-woo entendeu o verdadeiro peso de suas escolhas. 3 semanas. Foram 3 semanas desde que Sua saíra pela porta, e Ji-woo não tivera notícias dela, além de uma mensagem curta dizendo que estava bem e precisava de espaço. 3 semanas que pareciam 3 anos, cada dia arrastando como eternidade. O apartamento, que antes era santuário de felicidade, transformara-se em mausoléu de memórias. Ji-woo via Sua em cada canto, na xícara de chá esquecida na bancada da cozinha, no travesseiro que ainda carregava seu perfume, nas telas pela metade no estúdio de arte dela. Ele não as tocava, como se preservar o espaço dela significasse que ela voltaria. Trabalhar tornara-se impossível. Ji-woo tentava, forçava-se a sentar na prancheta, a revisar projetos, mas as linhas perdiam significado. Sua equipe notava, preocupada, mas ele afastava perguntas com sorrisos vazios. À noite, ele deitava no lado da cama que costumava ser dela, tentando capturar algum resquício de calor que já não existia. Dormia pouco, e quando dormia, sonhava com ela. Às vezes eram sonhos bons, recriações de momentos felizes que despertavam-no em lágrimas. Outras vezes eram pesadelos onde ela o olhava com ódio, onde dizia que jamais o perdoaria, onde desaparecia e ele não conseguia alcançá-la, não importava o quanto corresse. Na casa de Kang Tae-jin, Sua passava os dias trancada no quarto de infância, cercada por relíquias de uma juventude que parecia pertencer a outra pessoa. Seu pai tentava confortá-la, mas ela mal conseguia olhar para ele sem lembrar que parte da dor vinha das ações dele décadas atrás. Quando finalmente conversaram sobre o assunto, Tae-jin confessou tudo. Falou sobre o encontro com Ji-woo antes do casamento, sobre a carta de perdão da avó do rapaz, sobre a decisão de deixar que o casamento acontecesse, na esperança de que o amor vencesse o ódio. Eu achei que estava fazendo a coisa certa, o pai disse, olhos cheios de remorso. Achei que dar a vocês a chance de se amarem seria suficiente para curar as feridas do passado, mas apenas causei mais dor. Sua não conseguiu responder, porque parte dela entendia a intenção do pai. Mas outra parte, a parte ferida e traída, não conseguia perdoar tão facilmente. Ela passava horas olhando para a aliança que ainda usava, incapaz de tirá-la, mas também incapaz de entender por quê. Será que todo o amor que sentira fora ilusão? Ou poderia algo real ter crescido de sementes plantadas em solo envenenado? As perguntas giravam incessantes em sua mente, roubando-lhe o apetite, o sono, a vontade de fazer qualquer coisa além de existir no vazio que se tornara sua vida. Foi sua melhor amiga, Han Ji-eun, quem finalmente forçou Sua a sair do quarto. Ji-eun conhecia Sua desde a infância. Era a única pessoa que realmente a entendia. E não aceitou desculpas quando apareceu na mansão Kang, decidida a resgatar a amiga da escuridão autoimposta. Você não pode ficar aqui para sempre, Ji-eun disse, puxando Sua para fora da cama com determinação gentil. Precisa sair, respirar, lembrar que existe vida além desta dor. Ela arrastou Sua para uma cafeteria, não aquela onde tudo começara, mas uma nova, em bairro diferente. Sentaram perto da janela, e Ji-eun pediu chá e bolos que Sua mal tocou. Conte-me, a amiga pediu. Tudo, do começo ao fim.
E Sua contou, as palavras saindo entrecortadas entre soluços. Contou sobre o plano de Ji-woo, sobre como cada momento que ela julgara especial fora calculado, sobre a sensação de ter sido usada como peça em jogo que ela nem sabia que estava acontecendo. Mas também contou sobre a confissão dele, sobre as lágrimas nos olhos dele, quando disse que se apaixonara por ela, sobre como parte dela, teimosa e dolorida, ainda queria acreditar que aquilo era verdade. Ji-eun escutou tudo em silêncio, e quando Sua terminou, ela segurou as mãos da amiga através da mesa. "Posso te fazer uma pergunta difícil?" ela disse, e Sua acenou. "Você ainda o ama?" A pergunta pairou no ar como folha ao vento, e Sua descobriu que não conseguia responder imediatamente, porque a resposta deveria ser não. Deveria ser fácil dizer que todo o sentimento morrera com a revelação. Mas não era verdade. Por mais que tentasse, por mais que quisesse arrancar Ji-woo do coração como tumor maligno, ela não conseguia. Ainda se pegava pensando nele, preocupando-se se ele estava comendo direito, dormindo o suficiente. Ainda sentia falta do toque dele, da risada dele, da forma como ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Eu não sei", ela finalmente sussurrou. "Eu não sei se o que sinto é amor ou apenas resquício de ilusão. Como posso amar alguém que me enganou tão completamente?" Ji-eun apertou suas mãos. "Amor não é preto e branco, Sua. Ele fez algo terrível, sim, mas pela forma como você descreve, parece que ele também sofreu, que a culpa o consumiu. Isso não apaga o erro, mas mostra que ele mudou. A questão é, você consegue perdoar? E mais importante, você quer tentar?" Perdoar. A palavra ecoava na mente de Sua enquanto voltava para casa. Perdoar não significava esquecer. Ela entendia isso. Significava escolher liberar o peso do ressentimento, escolher dar chance para a reconstrução. Mas será que ela era forte o suficiente? Será que o amor que sentia era forte o suficiente? Naquela noite, ela se sentou na escrivaninha do quarto, pegou papel e caneta e começou a escrever. Não uma carta para Ji-woo, mas uma carta para si mesma. Listou tudo o que sentira no relacionamento, separando momentos em 2 colunas, antes de saber a verdade e depois. E descobriu algo surpreendente. A essência dos sentimentos era a mesma. O jeito que Ji-woo cuidava dela, protegia seus sonhos, a fazia sentir vista e amada, tudo aquilo permanecia verdadeiro nas memórias, mesmo sob nova luz da revelação. As ações dele após se apaixonarem eram consistentes com o homem que realmente amava, não com o manipulador frio. Ele tivera chances de causar dano, de seguir com o plano original, mas escolhera diferente. Escolhera ela. E essa percepção, pequena mas significativa, plantou primeira semente de esperança no deserto do coração de Sua. Enquanto isso, Ji-woo começava a jornada própria de redenção. Ele procurou terapeuta, algo que nunca imaginara fazer, mas reconheceu que precisava de ajuda para processar a bagunça que fizera de sua vida. Nas sessões, explorou de onde vinha sua raiva, como ela o controlara por tanto tempo, como canalizara toda a dor da perda em sede de vingança, em vez de permitir-se enlutar. Aprendeu que carregar ódio é como beber veneno esperando que o outro morra, que sua avó peroara exatamente para libertá-lo dessa prisão. Aprendeu também sobre amor, sobre como verdadeiro amor exige vulnerabilidade, honestidade, coragem de ser imperfeito. E reconheceu que ao esconder a verdade de Sua, ao construir vida sobre mentira, ele negara a ela o direito de escolher conhecendo todos os fatos. "Se você realmente a ama", a terapeuta disse durante sessão particularmente difícil, "precisa respeitar a autonomia dela. Isso significa dar a ela espaço que pediu, mesmo que seja doloroso. Significa trabalhar em si mesmo, tornar-se homem que merece uma segunda chance, se ela decidir dar. E significa aceitar se ela escolher não perdoar, porque essa também é escolha válida e que você precisa respeitar." Ji-woo começou a reconstruir, não a vida com Sua, porque isso estava fora de seu controle, mas a si mesmo. Visitou o túmulo da avó pela primeira vez desde o funeral, levou flores brancas e pediu desculpas por não ter escutado suas palavras antes. Falou com ela sobre Sua,
sobre como se apaixonara sobre o erro que cometera. Eu entendo agora, ele disse, ajoelhado diante da lápide. Entendo por que você perdoou. Porque carregar ódio machuca mais a gente mesmo que a pessoa que odiamos. Vou tentar ser melhor, vovó. Vou tentar honrar sua memória da forma certa. Ele também procurou Kang Tae-jin, algo que exigiu toda a sua coragem. Os dois homens se encontraram no mesmo escritório onde conversaram antes do casamento, mas desta vez o clima era diferente. Eu vim pedir desculpas, Ji-woo disse, ficando de pé porque não merecia conforto da cadeira. Pelo que planejei fazer, pelo dano que causei à sua filha. Você confiou em mim, deu-me chance que não mereci, e eu quebrei isso. Tae-jin o observou por longo momento antes de falar. Sua está destruída, ele disse. E cada palavra foi faca no peito de Ji-woo. Ela mal come, mal dorme. E como pai, quero odiá-lo por isso. Mas eu também entendo, talvez mais que qualquer um, o peso de carregar erros do passado. O homem mais velho se levantou, caminhou até a janela. Quando sua avó me perdoou, ela me deu presente que não mereci. Me libertou de culpa que carregava há décadas. Não posso lhe dar o perdão de sua, isso só ela pode fazer. Mas posso lhe dizer isso, mostre através de ações que mudou. Seja homem digno dela, trabalhe em si mesmo, e talvez, apenas talvez, você terá a chance de consertar o que quebrou. Tae-jin se virou, e havia algo como compaixão em seus olhos. Amor real sobrevive a tempestades, Ji-woo, mas precisa de base sólida para reconstruir. Construa essa base em você primeiro. Foram palavras que Ji-woo levou consigo, que se tornaram mantra nos dias seguintes. Ele mergulhou no trabalho não para escapar, mas para criar. Desenhou projetos que incorporavam sonhos que Sua compartilhara, edifícios que mesclavam natureza e urbanidade, espaços que curavam em vez de simplesmente abrigar. E em cada linha traçada, ele pensava nela, honrava-a, mesmo que ela nunca visse. 2 meses após a separação, eles se viram pela primeira vez. Foi acidente. Encontro não planejado no mercado de rua que ambos frequentavam. Ji-woo a viu primeiro, parado entre barracas de frutas, e o choque de vê-la após tanto tempo roubou-lhe o ar. Ela estava mais magra, com olheiras que maquiagem não escondia completamente, mas ainda era a mulher mais linda que ele já vira. Sua sentiu o olhar, virou-se, e seus olhos se encontraram através da multidão. Por momento eterno, nenhum se moveu. Então Ji-woo fez algo que o surpreendeu. Ele acenou pequeno e hesitante, e então se virou para ir embora, porque ela pedira espaço, e ele respeitaria isso mesmo que cada fibra de seu ser gritasse para correr até ela, para cair de joelhos e implorar perdão. Mas Sua o chamou. Ji-woo, espere. Sua voz era suave e incerta, mas ele congelou imediatamente. Virou-se devagar, e ela estava mais perto agora, a poucos passos. Como você está? Ela perguntou, e havia preocupação genuína em sua voz que fez o coração dele acelerar. Sobrevivendo, ele respondeu honestamente. E você? O mesmo. Ficaram ali, desconfortáveis e ansiosos, até que Sua respirou fundo. Eu tenho pensado muito, ela disse. Sobre nós, sobre tudo. E eu... Ela parou, procurando palavras. Eu não sei se consigo voltar. Não ainda. Talvez nunca. Mas também percebi que não consigo simplesmente desligar o que sinto. Você foi parte importante da minha vida. É parte da minha vida. E ignorar isso não faz desaparecer. Ji-woo acenou, não confiando em sua voz. Então estava pensando. Sua continuou, brincando nervosa com a alça da bolsa. Talvez possamos conversar. De verdade, sem segredos desta vez. Não prometo nada, mas talvez conversar seja começo. Era mais do que Ji-woo ousara esperar, mais do que merecia. Eu adoraria, ele disse, voz embargada, quando e onde você quiser, suas condições. Ela pensou por um momento. Aquela cafeteria, a original. Quinta-feira de tarde? Ji-woo quase riu do simbolismo. Voltar ao lugar onde tudo começara, onde ele a enganara, mas desta vez com verdade entre eles. Estarei lá, ele prometeu. E então ela acenou,
pequeno sorriso triste nos lábios, e se foi. Ji-woo ficou parado por minutos após ela desaparecer na multidão, segurando a esperança frágil no peito como chama contra o vento. Quinta-feira chegou envolta em ansiedade. Ji-woo chegou à cafeteria meia hora antes, pediu 2 chás de jasmim porque lembrava que era o favorito dela, e sentou na mesma mesa onde tudo começara. Sua perna tremia nervosa, mão suando, coração disparado. Quando Soo-ah entrou, pontual como sempre, seus olhos se encontraram e algo passou entre eles, faísca do que costumava existir. Ela se sentou, aceitou o chá com agradecimento murmurado e por minutos nenhum falou. Então, Soo-ah começou. Eu preciso entender, ela disse olhando para o chá em vez dele. Preciso saber quando parou de ser plano e começou a ser real. Preciso saber se alguma coisa, qualquer coisa que compartilhamos, foi genuína desde o início. Ji-woo sabia que este momento chegaria e havia preparado. Não mentiras desta vez, mas verdade completa e dolorosa. No começo, nada era real, ele confessou, forçando-se a manter contato visual mesmo quando queria fugir. Cada palavra, cada gesto era calculado para te fazer confiar em mim, para te fazer se apaixonar. E funcionou melhor do que imaginei. Ele viu Soo-ah se encolher com as palavras, mas continuou, porque ela merecia tudo. Mas algo mudou. Não consigo apontar momento exato, mas foi gradual. Você começou a ser real para mim. Não a filha de Kang Tae-jin, não ferramenta de vingança, mas Soo-ah. A mulher que desenha mundos impossíveis, que se desculpa por coisas que não são culpa dela, que ilumina qualquer ambiente que entra, e percebi que estava esperando nossos encontros não por estratégia, mas porque genuinamente queria te ver. Ji-woo alcançou através da mesa, parou antes de tocar a mão dela, pedido silencioso de permissão. Ela não se afastou, então ele continuou até seus dedos se tocarem levemente. Aquele primeiro beijo na neve? Aquilo não foi planejado. Foi impulso, fraqueza ou talvez força, não sei. Mas sei que naquele momento, quando te beijei, eu não estava fingindo. E tudo depois disso, cada risada, cada noite que passamos juntos, cada promessa que fiz, tudo foi real. Devastadoramente real. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Soo-ah agora. Mas você continuou mentindo, ela sussurrou. Mesmo depois de se apaixonar, continuou escondendo quem realmente era, porque se casou comigo. Sim, Ji-woo admitiu, sua própria voz quebrando. E esse é meu maior arrependimento. Não te contar quando ainda havia tempo, quando talvez você pudesse escolher me dar chance mesmo sabendo. Eu tive medo. Medo de te perder, medo de que tudo desmoronasse. Então, escolhi covardia. Escolhi continuar construindo sobre mentira, esperando que a fundação nunca fosse testada. E quando foi testada, tudo desabou exatamente como merecia. Ele apertou a mão dela gentilmente. Não espero perdão. Sei que quebrei algo precioso, e você tem todo o direito de me odiar, de nunca mais querer me ver. Mas preciso que saiba que meu amor por você é real. É a coisa mais real que já senti. E se você me der chance, passarei resto da vida provando isso através de ações, não apenas palavras. O silêncio após sua confissão parecia sólido, peso físico entre eles. Soo-ah retirou a mão, não bruscamente, mas definitivamente, e limpou as lágrimas. Eu preciso de mais tempo, ela disse finalmente. Obrigada por ser honesto hoje, por não tentar se desculpar ou minimizar. Mas eu ainda estou machucada, ainda estou processando. Não sei se posso confiar novamente, não sei se consigo arriscar meu coração com você. Ji-woo acenou, engolindo a decepção. Entendo, e respeito isso. Ele se levantou para ir, mas Soo-ah o parou novamente. Ji-woo? Ele se virou. Eu também te amei. Amo ainda, acho. E é por isso que dói tanto, porque parte de mim quer acreditar em você, quer tentar de novo. Mas preciso descobrir se consigo separar o amor da dor, se consigo olhar para você e ver futuro em vez de traição. Ela se levantou também, ficou diante dele, tão perto que ele podia sentir o perfume dela.
Me dê mais tempo para descobrir isso. Não semanas desta vez, mas meses. Preciso encontrar quem sou sem você, sem nós. E você precisa fazer o mesmo. E então, talvez, possamos ver se ainda existe algo que vale a pena salvar. Era mais esperança do que Ji-woo merecia, e ele a aceitou como presente sagrado. Vou esperar, ele prometeu, quanto tempo for necessário. E se no final você decidir que não pode, aceitarei. Mas vou esperar com esperança. Soo-ah acenou, e então fez algo que o surpreendeu completamente. Ficou na ponta dos pés e beijou sua bochecha, toque leve como asa de borboleta. Cuide-se, Ji-woo, ela sussurrou. E então se foi, deixando-o com marca de seus lábios em sua pele e renovada determinação em seu coração. Os meses que seguiram foram de transformação para ambos. Ji-woo mergulhou em terapia, trabalhando não apenas no erro que cometera, mas nas raízes mais profundas de suas feridas. Explorou a perda dos avós, a solidão de sua infância após a ruína financeira da família, como aprendera a construir paredes em vez de pontes. Aprendeu sobre vulnerabilidade, sobre força que vem de admitir fraquezas, sobre perdão não apenas para outros, mas para si mesmo. Começou a fazer trabalho voluntário, ensinando arquitetura para jovens de comunidades carentes, usando suas habilidades para construir não impérios, mas lares. E em cada projeto, cada vida tocada, ele sentia pedaços de si mesmo sendo reconstruídos. Soo-ah, por sua vez, retomou a arte seriamente pela primeira vez em anos. Ela alugou o pequeno estúdio, longe da mansão do pai e do apartamento que compartilhara com Ji-woo, espaço que era completamente seu. Ali, rodeada de telas e tintas, ela explorou sua dor através de cores. Pintou quadros que sangravam vermelho e preto, raiva e traição tornando-se arte. Mas com o tempo, outras cores emergiram, azuis de melancolia, roxos de confusão e, eventualmente, toques de dourado, esperança tentando romper escuridão. Ela também procurou terapia, trabalhando em questões que transcendiam Ji-woo. A terapeuta a ajudou a ver padrões, como ela sempre definira seu valor através de outras pessoas, primeiro o pai, depois Ji-woo, como ela tinha medo de decepcionar, de não ser suficiente, de ocupar espaço. Você passou a vida inteira sendo o que outros queriam que fosse, a terapeuta observou. Talvez seja a hora de descobrir quem Soo-ah realmente é, o que ela realmente quer, independente de expectativas. Essa jornada de autodescoberta foi dolorosa, mas libertadora. Soo-ah começou a dizer não, a estabelecer limites. Disse não ao pai quando ele sugeriu que ela voltasse para a empresa, explicando gentilmente, mas firmemente, que arte era seu caminho. Disse não a amigos que queriam que ela tomasse partido contra Ji-woo, recusando-se a transformar sua dor em fofoca. E pela primeira vez em sua vida, Soo-ah sentiu que estava construindo identidade sólida, fundação que não dependia de aprovação externa. Eles não cortaram contato completamente. De vez em quando, mensagens breves eram trocadas. Ji-woo mandava foto de projeto que pensou que ela apreciaria, sem comentários, apenas compartilhando. Soo-ah respondia com emoji ou palavra curta, reconhecendo, mas não encorajando. Eram pontes frágeis através do abismo entre eles, nem totalmente separados, nem verdadeiramente juntos. Em feriado tradicional, Ji-woo deixou caixa na porta do estúdio de Soo-ah. Dentro, conjunto de tintas caras que ela mencionara querer meses atrás e um bilhete. Para que você continue pintando mundos impossíveis, sempre torcendo por você. Soo-ah segurou o bilhete, chorou, mas manteve as tintas. Usou-as para criar série de pinturas que eventualmente exibiu em pequena galeria local. Ela não convidou Ji-woo, mas ele descobriu e foi, ficando no fundo para não incomodá-la. Viu suas dores e esperanças transformadas em arte e sentiu orgulho imenso, misturado com tristeza aguda. Quando seus olhos se encontraram através da sala lotada, Soo-ah não desviou. Segurou o olhar por 3 batidas de coração e então sorriu. Pequeno, triste, mas real. Ji-woo sorriu de volta e saiu, sabendo que ela precisava daquele momento para si mesma. A mudança real começou em outono, exatos 10 meses após a separação. Soo-ah estava em seu estúdio, trabalhando em tela particularmente difícil,
quando percebeu algo. Ela estava pintando Ji-woo. Não literalmente, mas os elementos estavam todos ali. A força nas linhas da estrutura, a vulnerabilidade nas cores suaves, a esperança nas flores crescendo através das rachaduras. Ela recuou, olhando para a tela, e teve revelação. Perdoara. Não sabia quando acontecera exatamente, mas em algum lugar entre a raiva e a cura, entre a dor e o crescimento, ela perdoara. Ainda havia mágoa, cicatrizes que talvez nunca desaparecessem completamente, mas não havia mais ódio. Não havia mais desejo de vê-lo sofrer. Havia apenas tristeza pelo que fora perdido e curiosidade sobre o que poderia ser. Essa percepção a assustou e libertou simultaneamente, porque perdoar não significava necessariamente voltar, mas significava que ela estava pronta para considerar possibilidades sem veneno da raiva nublando o julgamento. Na mesma noite, Ji-woo teve sonho. Nele, sua avó estava sentada em jardim cheio de flores brancas, e ela sorria para ele com amor que aqueceu algo frio em seu peito. Você aprendeu, ela disse no sonho. Aprendeu que amor não é posse ou vingança, mas liberdade e crescimento. Estou orgulhosa de você, meu menino. Quando acordou, Ji-woo estava chorando, mas eram lágrimas de alívio, não dor. Sentiu como se peso que carregara por anos finalmente tivesse sido levantado. Ele pegou o telefone, digitou mensagem para Sua, deletou, digitou novamente. Finalmente escreveu algo simples. Se você estiver pronta, eu também estou. Não para voltar ao que éramos, mas para descobrir se podemos ser algo novo, sem pressa, sem pressão, apenas honestidade. Enviou antes que pudesse se arrepender e então esperou o coração martelando. A resposta veio 3 horas depois, 3 horas que pareceram 3 eternidades. Café, aquela cafeteria, sábado às 3? Ji-woo respondeu imediatamente, estarei lá. Sábado chegou carregado de significado. Era exatamente 1 ano desde que se conheceram naquela mesma cafeteria, desde que Ji-woo entrara com intenções escuras e Sua entrara simplesmente para tomar chá. O círculo estava se fechando, mas de forma completamente diferente do que qualquer um imaginara. Ji-woo chegou cedo novamente, mas desta vez não pediu nada, apenas esperou. Quando Sua entrou, vestindo o casaco de lã azul que ele lembrava, cabelos soltos como ele amava, o mundo pareceu desacelerar. Ela se sentou e ambos ficaram em silêncio por momento, apenas observando um ao outro. Você está diferente, Sua disse finalmente. Mais leve, de alguma forma. Você também, Ji-woo respondeu. Mais forte, sempre foi forte, mas agora é visível. Ela sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ela lhe dera em meses. Eu cresci, ela disse simplesmente. Tive que crescer, e no processo entendi algumas coisas. Ela respirou fundo. Entendi que parte da razão pela qual sua traição me machucou tanto foi porque eu me definia através de você. Você era minha fuga, minha felicidade, meu propósito. E quando descobri a mentira, não perdi apenas você. Perdi minha identidade. Ji-woo acenou compreendendo. E agora? Agora eu tenho minha própria identidade, Sua disse, e havia orgulho em sua voz. Eu sou artista. Sou filha que aprendeu a amar o pai mesmo com suas falhas. Sou amiga. Sou mulher que sobreviveu à dor e saiu mais forte. E sou alguém que ainda te ama, mas de forma diferente agora. O coração de Ji-woo pulou. Diferente como? Antes eu te amava com dependência, ela explicou. Você era meu herói, meu salvador, mas heróis caem de pedestais, e salvadores são apenas humanos com suas próprias feridas. Agora eu vejo você como é, imperfeito, falho, alguém que cometeu erro terrível, mas que também tentou fazer o certo, mesmo que tardiamente. E eu posso amar essa pessoa? Eu acho que sim, mas só se começarmos de novo construindo sobre verdade desta vez. Ji-woo sentiu lágrimas picarem seus olhos. Eu quero isso, mais do que qualquer coisa. Mas Sua, você tem certeza, porque não suportaria te machucar novamente.
Prefiro viver sem você a saber que causei mais dor. Sua estendeu a mão através da mesa, palma para cima, oferta e teste simultaneamente. Ji-woo olhou para a mão por um momento antes de colocar a sua sobre ela, dedos entrelaçando com familiaridade que fez ambos suspirarem. Não tenho certeza de nada, ela admitiu. Não sei se vai funcionar, não sei se conseguiremos reconstruir confiança completamente. Mas sei que me arrependo mais das chances que não tomei do que das que tomei e falharam. Então vamos tentar? Devagar, com honestidade completa, vendo para onde nos leva? Sim, Ji-woo disse, voz rouca de emoção. Sim para tudo. Devagar, honesto, real. Ela apertou a mão dele. Então me conte. Conte-me tudo o que aconteceu nesses meses. Quem você é agora, o que aprendeu, o que mudou. Não quero saber sobre nós ainda. Quero conhecer você, o verdadeiro você, sem máscaras. E assim eles conversaram. Realmente conversaram pela primeira vez, sem agendas escondidas ou medo de vulnerabilidade. Ji-woo contou sobre terapia, sobre trabalho voluntário, sobre visitas ao túmulo da avó onde finalmente fez as pazes com o passado. Contou sobre noites sem dormir, sobre culpa que o consumia, mas também sobre esperança que nunca morreu completamente. Sua, por sua vez, abriu-se sobre sua jornada de autodescoberta, sobre como arte a salvara, como aprender a se valorizar independente de validação externa. Falou sobre raiva que sentira, sobre como trabalhou através dela até chegar ao perdão, e confessou algo que a surpreendeu ao dizer em voz alta: Eu visitei sua avó, o túmulo dela. Espero que não se importe. Ji-woo ficou sem palavras por um momento. Você... Quando? Há 3 meses, Sua disse. Que eu precisava conhecê-la de alguma forma, entender a mulher que perdoou quando tinha todo o direito de não perdoar. E parada ali, lendo a lápide, conversando com ela mesmo sabendo que ela não podia ouvir, eu senti como se ela estivesse me dando permissão. Permissão para te perdoar, para seguir em frente, para escolher amor em vez de ódio. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Ji-woo agora. Ela teria te amado, ele disse. Ela teria visto em você exatamente o que eu vejo: bondade, força, graça. E ela te amou, Sua respondeu suavemente. O suficiente para te libertar do peso que não era seu para carregar. Acho que podemos honrá-la fazendo o mesmo por nós mesmos. As horas passaram sem que percebessem. O café ficou vazio e começou a encher novamente com clientela noturna. Eles conversaram sobre tudo e nada, redescobrindo um ao outro sem pressão de definir o que eram. Quando finalmente saíram, já era noite, e o ar frio de inverno fazia suas respirações formarem nuvens. Posso te acompanhar até em casa? Ji-woo perguntou hesitante. Para o estúdio, Sua corrigiu gentilmente. Eu não moro mais no apartamento. Ainda não estou pronta para voltar para lá, para nós naquele espaço. Entendo. Posso te acompanhar até o estúdio, então? Ela acenou e caminharam lado a lado pelas ruas iluminadas de Seul. Não tocaram além de mãos se roçando ocasionalmente, mas era suficiente. Quando chegaram ao prédio dela, Sua parou, virou-se para ele. Obrigada por hoje, ela disse. Por ser honesto, por me escutar, por não pressionar. Obrigado por me dar chance, Ji-woo respondeu. Chance que não mereço, mas pela qual sou grato. Ficaram ali, próximos, mas não tocando, e havia tanto a ser dito, mas também nada a dizer. Então Sua se inclinou, lenta o suficiente para que ele pudesse recuar se quisesse, e beijou sua bochecha. Boa noite, Ji-woo. Boa noite, Sua. Os meses seguintes foram de reconstrução delicada. Eles se encontravam regularmente, mas não como antes. Não havia pressa, não havia pressão para definir relacionamento ou fazer planos de futuro. Era apenas 2 pessoas, conhecendo uma a outra novamente, desta vez, construindo sobre verdade. Ji-woo a levou para ver o projeto em que estava trabalhando, conjunto habitacional para famílias de baixa renda que incorporava design sustentável e espaços comunitários. É inspirado em você, ele confessou enquanto ela explorava os modelos.
na forma como você sempre imaginou cidades onde natureza e pessoas coexistem. Quis criar algo que curasse, em vez de apenas abrigar. Sua ficou emocionada, tocada que ele levara seus sonhos tão a sério. É lindo, ela sussurrou. É exatamente como eu sempre imaginei. Ela, por sua vez, o convidou para a abertura de sua primeira exposição solo. Era a coleção de pinturas que documentavam sua jornada emocional do último ano, e algumas eram tão cruas, tão dolorosamente honestas, que Ji-woo mal conseguia olhar. Mas ele ficou para a exposição inteira, viu como outros reagiam à arte dela, o reconhecimento que ela merecia finalmente chegando. A confiança foi construída em pequenos momentos, Ji-woo sendo pontual sempre, nunca cancelando planos. Sua compartilhando medos sem filtro, sabendo que ele escutaria sem julgamento. Ambos honrando limites estabelecidos, mas também testando-os gentilmente quando parecia certo. A primeira vez que dormiram no mesmo espaço novamente foi acidente. Eles estavam no estúdio dela, conversando até tarde sobre planos futuros, e Ji-woo adormeceu no sofá. Quando Sua percebeu, já era madrugada. Ela poderia acordá-lo, mandá-lo para casa. Mas ao invés disso, pegou o cobertor e o cobriu, ficou observando-o dormir por momento. Ele parecia pacífico, as linhas de tensão que costumavam marcar seu rosto suavizadas. E Sua percebeu que não sentia medo ou raiva vendo-o ali. Sentia calor, conforto, sensação de lar. Ela se enroscou na poltrona ao lado, cobriu-se com chale e adormeceu também. Quando acordaram de manhã, luz suave do amanhecer os encontrando no mesmo cômodo, houve momento de desconforto antes que Ji-woo percebesse onde estava. Me desculpe, ele disse imediatamente sentando. Eu não pretendia... Está tudo bem. Sua o interrompeu. E, surpreendentemente, estava. Foi... bom ter você aqui. Não estava pronta para admitir, mas senti sua falta. Não apenas em termos românticos, mas sua presença, sua companhia. Ji-woo sorriu, pequeno, mas genuíno. Eu também senti. Todo dia. Eles tomaram café da manhã juntos, simples, mas significativo. E quando Ji-woo foi embora, beijou sua testa, toque casto que prometia mais, mas não exigia. E Sua ficou na soleira da porta, tocando onde os lábios dele estiveram, sentindo algo que não sentia há muito tempo, esperança real de que poderiam superar isso. As semanas se transformaram em meses, e a distância entre eles diminuiu gradualmente. Primeiro foram mãos tocando novamente confortavelmente. Depois braços ao redor de ombros durante filmes, eventualmente abraços de despedida que duravam um pouco mais cada vez. Não estava tudo resolvido, ainda havia conversas difíceis a serem tidas, mas a fundação estava sendo reconstruída tijolo por tijolo, momento por momento. Foi durante primavera, quando flores de cerejeira pintavam Seul de rosa, que Sua finalmente disse as palavras que ambos precisavam ouvir. Eles caminhavam pelo parque Yeouido, cercados por mar de pétalas, quando ela parou abruptamente. Ji-woo, ela disse, e algo em sua voz fez ele virar totalmente para ela. Eu quero tentar de novo, de verdade. Não mais este espaço intermediário, mas um relacionamento real. O coração dele acelerou. Você tem certeza? Porque Sua, se você não estiver pronta, estou pronta. Ela o interrompeu firmemente. Passamos meses reconstruindo, conhecendo um ao outro novamente. E eu sei, com mais certeza do que sei qualquer coisa, que te amo. Não a ilusão de quem você era, mas você real, com todas suas falhas e toda a sua bondade. E acho que você me ama também, da mesma forma. Eu te amo, Ji-woo confirmou imediatamente, pegando as mãos dela. Mais do que posso expressar. Mais do que sabia ser possível. Então vamos parar de ter medo, Sua disse, olhos brilhando. Vamos escolher isso, escolher nós, sabendo que não será perfeito, mas que será real. Podemos fazer isso? Ji-woo não respondeu com palavras, puxou-a para ele, uma mão envolvendo sua cintura, a outra acariciando seu rosto, e a beijou. Foi beijo completamente diferente de qualquer que compartilharam antes. Não tinha urgência ou desespero,
Não tinha mentiras ou medo. Era promessa, era perdão, era recomeço. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo simultaneamente, emoções transbordando. Sim, Ji-woo finalmente sussurrou contra os lábios dela. Podemos fazer isso. Vamos fazer isso. Eles ficaram ali por tempo imenso, abraçados sob as cerejeiras, pétalas caindo ao redor como neve rosa, abençoando o recomeço. E pela primeira vez em mais de ano, ambos sentiram completos, não porque precisavam um do outro para ser inteiros, mas porque escolheram compartilhar sua inteireza, construir algo maior juntos do que poderiam sozinhos. Era novo capítulo, nova história, e desta vez estava sendo escrita em tinta de verdade. Os meses que seguiram foram de descoberta alegre. Eles navegaram o relacionamento com consciência nova, comunicando abertamente quando algo incomodava, celebrando pequenas vitórias, sendo pacientes com contratempos inevitáveis. Soo-ah teve dias onde a antiga dor ressurgiu, onde olhava para Ji-woo e lembrava da traição original. Nesses dias, em vez de fingir que estava tudo bem, ela dizia: "Estou tendo um dia difícil, preciso de espaço, mas não porque não te amo, apenas porque ainda estou curando." E Ji-woo respeitava, dava-lhe espaço, enquanto mandava mensagens simples: "Estou aqui quando estiver pronta. Te amo." E no dia seguinte, ou depois, Soo-ah voltava, e conversavam sobre o gatilho, processavam juntos, cresciam juntos. Ji-woo também tinha momentos de culpa esmagadora, onde se perguntava se Soo-ah realmente o perdoara ou se estava apenas fingindo. Nesses momentos, em vez de se esconder como fazia antes, ele compartilhava: "Ainda me sinto culpado. Ainda acho que não mereço você." E Soo-ah segurava seu rosto, forçava-o a olhar para ela e dizia: "Você merece amor. Todo mundo merece. E eu escolho te dar o meu, não por obrigação, mas porque quero. Aceite, Ji-woo. Aceite e deixe ir." Eles fizeram novos rituais, novas memórias que eram apenas deles, não manchadas pelo passado. Começaram a cozinhar juntos todos os domingos, experimentando receitas ridículas que frequentemente saíam errado, mas sempre terminavam em risadas. Adotaram planta que batizaram de Hope, cuidando dela juntos como símbolo de seu relacionamento em crescimento. Viajaram para Jeju Island, passaram fim de semana na praia, e foi ali, com pés na areia e som das ondas ao redor, que Ji-woo finalmente perguntou: "Você quer que nos casemos novamente?" Soo-ah ficou surpresa. "Somos tecnicamente ainda casados", ela apontou. "Nunca nos divorciamos oficialmente." "Eu sei", Ji-woo disse, "mas aquele casamento começou com mentira. Quero nos dar chance de começar de novo, da forma certa. Não grande cerimônia, não espetáculo, apenas nós, talvez alguns amigos próximos, e votos verdadeiros. Votos que realmente podemos cumprir." Soo-ah considerou, e então sorriu. "Não ainda", ela disse, e viu preocupação passar pelo rosto dele antes de continuar. "Não porque não quero, mas porque quando fizermos, quero que seja porque estamos absolutamente certos, sem sombra de dúvida. Temos tempo, Ji-woo, não há pressa." E ela estava certa. Eles tinham tempo. Pela primeira vez podiam construir relacionamentos sem urgência, sem pressão externa. Apenas 2 pessoas escolhendo diariamente estar juntos. Eventualmente, Soo-ah se mudou de volta para o apartamento. Não foi decisão tomada levianamente, mas após muita discussão e preparação. Eles redecoraram juntos, transformando o espaço em algo novo, algo que refletia ambos igualmente. O estúdio de arte dela foi recriado, mas desta vez Ji-woo ajudou a montar, tornando-se parte do processo em vez de apenas observador. E quando Soo-ah pintou a primeira tela naquele espaço renovado, era a imagem de 2 pássaros voando juntos, separados, mas conectados, livres, mas escolhendo proximidade. "Somos nós", ela explicou quando Ji-woo a viu. "Independentes, mas juntos, curados, mas ainda curando, imperfeitos, mas tentando." Ji-woo a abraçou por trás, queixo apoiado em seu ombro, e apenas ficaram ali admirando a arte que representava sua jornada. "É perfeita",
Ele sussurrou. Como você. 2 anos após a separação original, em outono, quando folhas pintavam o mundo de dourado e vermelho, eles renovaram os votos. Não foi em salão luxuoso, mas no parque onde Ji-woo a pedira em casamento pela primeira vez. Apenas família próxima e amigos íntimos estavam presentes. Kang Tae-jin, que chorou abertamente vendo a filha verdadeiramente feliz. Han Ji-eun, a amiga fiel que esteve com Sua através de tudo. Alguns colegas próximos de ambos. Não havia oficiante formal, apenas Tae-jin, que pedira a honra de casar novamente os dois. Park Ji-woo e Kang Sua, ele começou, voz embargada. Vocês percorreram jornada que testaria qualquer amor. Passaram por traição e perdão, dor e cura. E estão aqui hoje não porque é fácil, mas porque escolhem todos os dias construir algo bonito juntos. Ele olhou para Ji-woo. Você quebrou a confiança de minha filha e eu temia que nunca fosse reparável. Mas você provou, através de ações consistentes e amor paciente, que pessoas podem mudar, podem crescer, podem se tornar dignas de segunda chance. Obrigado por amar minha filha da forma que ela merece. Então, para Sua, minha filha, você me ensinou sobre perdão quando eu achava que já entendia. Você me mostrou que amor verdadeiro não é perfeito, mas persistente. Não é sem dor, mas capaz de curar através da dor. Estou orgulhoso da mulher que você se tornou, da força que sempre esteve lá, mas que agora brilha para todos verem. Ele juntou as mãos dos dois. Agora, os votos que vocês escreveram. Ji-woo foi primeiro, e quando falou, sua voz era firme, mas emocionada. Sua, há 3 anos prometi te amar, mas não entendia realmente o que isso significava. Pensava que amor era sentimento, algo que acontecia para você. Mas você me ensinou que amor é escolha, ação, compromisso renovado diariamente, mesmo quando é difícil. Então hoje, diante de todos que amamos, escolho você. Escolho honestidade mesmo quando é desconfortável, vulnerabilidade mesmo quando é assustador, crescimento mesmo quando é doloroso. Escolho lutar por nós nos dias bons e principalmente nos difíceis. Escolho te amar não apesar de suas falhas, mas com suas falhas, porque elas fazem parte do todo de quem você é. E escolho fazer isso todos os dias, pelo resto dos dias que me forem dados. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sua, mas ela sorria quando começou seus próprios votos. Ji-woo, você me ensinou lições mais importantes da minha vida, mesmo que da forma mais dolorosa. Me ensinou que eu sou forte o suficiente para sobreviver à dor, que mereço amor baseado em verdade, que posso escolher perdoar sem esquecer. Me ensinou que amor não é conto de fadas com final perfeito, mas trabalho árduo com final significativo. Hoje, escolho você conhecendo completamente quem você foi, quem você é e quem você está se tornando. Escolho confiar novamente, não cegamente, mas conscientemente, sabendo que ambos somos imperfeitos, mas comprometidos. Escolho construir vida onde podemos ser vulneráveis, honestos, completamente nós mesmos. E escolho fazer isso não porque preciso de você para ser completa, mas porque escolho compartilhar minha completude com você. Quando trocaram as alianças, as mesmas do primeiro casamento, mas desta vez polidas e gravadas com nova data, foi como curar círculo que fora quebrado. E quando se beijaram, cercados por aplausos e lágrimas daqueles que amavam, foi como nascer de novo. A festa que seguiu foi simples, mas perfeita. Comida caseira, música suave, histórias compartilhadas sob luzes penduradas entre árvores. Kang Tae-jin deu outro discurso, desta vez sobre redenção e segundas chances, e quando terminou, caminhou até Ji-woo e estendeu a mão. Obrigado, ele disse simplesmente, por provar que eu estava certo em acreditar em você. Ji-woo apertou a mão, mas então puxou o homem mais velho para abraço. Obrigado por me dar chance quando eu não merecia, ele respondeu. Por perdoar não apenas o presente, mas também o passado. Era momento de cura entre eles também, cicatrização de feridas entre gerações. Enquanto a noite avançava, Ji-woo e Sua
dançaram sob as estrelas, movendo-se lentamente, mesmo quando a música acabou, apenas existindo no espaço um do outro. Feliz? Ji-woo perguntou, lábios contra o cabelo dela. Mais do que achei que poderia ser novamente, Sua admitiu. Você? Completo, ele respondeu. Pela primeira vez, realmente completo. Os anos seguintes se desenrolaram com alegrias e desafios naturais da vida. Eles tiveram filho, menino que herdou os olhos de Sua e o sorriso de Ji-woo, que encheu suas vidas de caos barulhento e amor incondicional. Batizaram-no de Min-jun, e quando Sua o segurou pela primeira vez, ela olhou para Ji-woo e sussurrou. Obrigada por lutar por nós, por tornar isso possível. Ji-woo beijou sua testa, depois a do bebê, coração transbordando. Obrigado por me perdoar, por nos dar chance de ter isso. O projeto habitacional de Ji-woo foi concluído e ganhou reconhecimento nacional, estabelecendo-o como líder em arquitetura sustentável. Sua abriu própria galeria, espaço dedicado a artistas emergentes que precisavam de plataforma como ela precisara. Trabalhavam duro, mas sempre faziam tempo um para o outro, para a família que construíram. E nas noites calmas, quando Min-jun dormia e eles finalmente tinham momento para si, sentavam no sofá, corpo de um enroscado no do outro, e apenas existiam juntos. Às vezes conversavam sobre o dia, sobre planos futuros, sobre sonhos ainda não realizados. Outras vezes, apenas ficavam em silêncio confortável, tipo de silêncio que só vem quando duas pessoas realmente conhecem uma a outra. Uma noite, vários anos após o segundo casamento, Sua estava no estúdio pintando enquanto Ji-woo colocava Min-jun para dormir. Quando ele entrou, ela estava diante de tela grande, expressão concentrada. O que está pintando? Ele perguntou, envolvendo os braços ao redor dela. Nossa história, ela respondeu, inclinando-se nele. A tela mostrava a linha que começava escura e quebrada, passando por tempestade de cores caóticas e emergindo em arco-íris vibrante. Do começo até agora, da mentira à verdade, da dor à cura, da quebra à reconstrução. Ji-woo observou a pintura, vendo toda a jornada deles capturada em cores e formas. É linda, ele disse, como toda história difícil que termina bem. Não terminou. Sua o corrigiu suavemente, virando-se em seus braços. Ainda estamos vivendo, ainda estamos escrevendo, mas acho que chegamos ao ponto onde posso olhar para trás sem dor consumindo, apenas compreensão, e para frente com esperança, não medo. Eu também, Ji-woo concordou, beijando-a suavemente. E sou grato por cada dia, cada momento, mesmo os difíceis, porque todos nos trouxeram aqui. E ali, no estúdio iluminado por luz suave, cercados por arte que documentava a jornada deles, Park Ji-woo e Kang Sua ficaram abraçados, dois sobreviventes de tempestade que escolheram reconstruir juntos. Não foi final de conto de fadas, porque histórias reais não têm finais definitivos. Foi continuação, compromisso renovado, amor que provou ser mais forte que erros, mais profundo que dor, mais duradouro que mentiras que quase o destruíram. E quando olharam pela janela para Seul iluminada além, viram não cidade onde a história começara com engano, mas lar onde reconstruíram verdade. Viram futuro cheio de possibilidades, passado que finalmente fizeram as pazes e presente que escolhiam abraçar juntos todos os dias, para sempre. Porque amor verdadeiro não é encontrar pessoa perfeita, mas escolher ver pessoa imperfeita perfeitamente. É perdoar o imperdoável, reconstruir o quebrado e encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. É Ji-woo e Sua, para sempre e sempre, crescendo e curando, juntos.